Muito bom dia, meus queridos irmãos, amigos, telespectadores do programa Uma Nova Dimensão. Estamos iniciando hoje um programa que está trazendo novidades lindíssimas para vocês. E nós estamos, vivendo um tempo de alegria, um tempo de festa, porque quem vive com Jesus sempre vive com a alegria. Porque Jesus é a alegria dos homens. E hoje você mais uma vez vai ouvir mensagens de fé poderosíssimas. Você vai receber aí canções lindíssimas e testemunhos para enlevo da tua alma. E eu quero desejar a você toda a sorte de bênçãos nesse dia e fique conosco. Não desligue o teu televisor, porque você vai receber ainda uma oração de fé no final dessa programação. Deus te abençoe e vamos juntos nesse dia. Muito bom dia, meus queridos, na paz do Senhor. Nesta manhã de quinta-feira, eu quero iniciar o programa deixando uma mensagem de fé para o seu coração. Eu não sei quais são os seus problemas, mas uma coisa eu tenho certeza e total convicção. No meio das dificuldades da vida, Deus quer lhe dar vitória. Então, o meu conselho para você hoje aqui é não desista. Você chegou até aqui, então continue. Se o desânimo alcançou você, você pode ficar ligadinho aqui porque Deus tem uma palavra abençoada para encher seu coração de fé aqui nesta manhã. E daqui a pouquinho você vai assistir uma mensagem pastoral ministrada em um dos nossos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santos, na nossa Igreja Matriz. E também você vai poder curtir louvores, adorar a Deus conosco e com certeza o seu coraçãozinho vai ser aí aquecido. E se você quiser ainda, você pode vir aqui celebrar a Deus com a gente em uma das nossas reuniões. Você já está convidado e será muito bem-vindo à nossa igreja sede das Assembleias de Deus Ministério de Santos. Você também pode visitar uma das nossas igrejas espalhadas por toda a Baixada Santista. Os endereços estão passando aí e durante o nosso programa, ok? E agora então, vamos abrir o coração? Deus tem algo pra gente aqui agora. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não, eu vivo pela fé, então. Canta, igreja. Eu olho para o alto, então vem o socorro, sim. O nosso Deus provê tudo aquilo que nos falta. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso
recompensada. E meu Deus não falha. O nosso Deus não falha, ontem, hoje e sempre. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Eu olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. O nosso Deus proverá. Confie nele. Eu olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite a farinha faltar, quando a minha Aquilo que força se tem esgotar. tocado o teu coração, o motivo pelo qual te deixou aflito, saiba que Deus vai prover, saiba que Deus vai resolver. Andar sobre as águas. Deus proverá. Deus proverá quando a azeite faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Eu não vivo pela vista, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus proverá. Se você vive pela fé, se você está aqui pela fé, cante ao Senhor. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Não vivo pela vista, Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E meu Deus não falha. o nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha. Glória a Deus, aplauda o nome dele. Aleluia. Ainda em pé, se você puder erguer as tuas mãos nesse instante. O Espírito do Senhor me leva a interceder por pessoas que estão passando por um momento de aflição. Nós, na nossa igreja, não cremos na teologia da prosperidade, mas nós cremos na prosperidade bíblica. Nós cremos no Deus que provê todas as coisas. E eu quero agora orar por você.
Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de cantar, eu não sei quantos corações aqui estão aflitos por portas que talvez ainda não foram abertas. Pai, vem de encontro a essas vidas, que o coração aflito por aquilo que precisa ser realizado, por aquilo que precisa ser feito, Pai, em nome de Jesus, abre a porta. Senhor, libera a bênção. Às vezes nós estamos esperando que a porta seja aberta do nosso jeito. Às vezes é uma porta de emprego, uma entrevista que foi feita, mas não é assim que o Senhor deseja fazer. Então que a nossa expectativa seja lançada não naquilo que esteja diante dos nossos olhos, mas naquilo que os nossos olhos não veem. Que a nossa fé esteja lançada em Ti, Senhor, na Tua presença. Que a nossa fé não esteja apenas firmada naquilo que vemos. Senhor, acrescenta a fé nesse momento. Acrescenta a fé dos meus irmãos. Acrescenta a esperança na vida dos meus irmãos. Que eles recebam nesse momento a bênção bíblica da prosperidade. Que nenhum, Senhor Deus, dos Teus pequeninos sentirá falta de nada. Que nenhum daqueles que Te servem verdadeiramente, aqueles que colocam o coração diante de Ti, aqueles que dobram os joelhos diante de Ti, aqueles que permanecem em fidelidade, aqueles, Senhor Deus, que estão seguros na Tua palavra, que eles recebam da Tua bênção nesse momento, que eles recebam da Tua bênção nesse instante. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos junto com eles. Que você receba, em nome de Jesus, nesse momento da parte do Senhor, a bênção que você precisa para essa semana. Aleluia! Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dizer obrigado, Senhor. Deus está de olho em você. Deus está cuidando de você. Vire para quem está do seu lado e diga assim: Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Diga assim: creia nisso. Aleluia. Podemos nos assentar, queridos. Vamos estar nesse instante ouvindo então a palavra de Deus. Pastor Moisés Constantino. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero na noite de hoje, com a graça do Senhor, deixar algo da parte de Deus para o coração da igreja, entendendo que tudo vem do Senhor. Eu espero, com a graça dele, poder despejar sobre nós na noite de hoje aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Desde já, o meu muito obrigado pelo carinho de sempre a toda a igreja. O texto que eu quero deixar aqui como meditação para a igreja é o texto que está no livro de 2 Samuel, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 6. Deixa eu soltar meu cronômetro aqui. Pronto. Capítulo 6 do livro de 2 Samuel tem uma história muito conhecida, eu tenho certeza, de todos os irmãos. E eu quero ler aqui dois versículos apenas. Eu quero deixar como tema a mensagem desta noite, nunca despreze a glória. O tema da minha mensagem na noite de hoje é: nunca despreze a glória. Vamos ver se todo mundo conseguiu entender e guardar. 1, 2, 3. Nunca despreze a glória. 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor:
A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, Obed-edom, e o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua casa. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus de volta para a cidade de Davi. Posso ouvir um amém? Irmãos, todos nós sabemos que falar da arca da aliança é falarmos da glória de Deus, da presença de Deus. Falarmos da arca da aliança é falarmos de um dos maiores símbolos que Israel tinha naquele tempo. E quando nós olhamos lá no livro do Êxodo, por exemplo, no capítulo de número 3, nós vemos que Deus, ele dá uma ordem a Moisés, para que Moisés tire o seu povo do Egito, a fim de levá-los à terra prometida, a Canaã. E nesse percurso do Egito a Canaã, Deus, ele percebe a necessidade de estar no meio do seu povo. Até porque quando Deus se revelou, ele não se revelou a este povo. Quando Deus se revelou, ele se revelou a Abraão, ele se revelou a Jacó, ele se revelou a José, mas a este povo ele ainda não havia se revelado, diz a Bíblia. Então Deus vai criar um meio, uma maneira de estar no meio do seu povo. E Deus, na sua onisciência, ele sabia que a caminhada desse povo até a terra prometida não seria fácil. Seria uma caminhada, diz a Bíblia, de dificuldades, de desafios, que o seu povo haveria de enfrentar. Então, nós olhamos a Bíblia e vemos um Deus onisciente, que precisava se manifestar ao seu povo de alguma forma. E seria essa forma que Deus diria ao seu povo: eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês. Aí então, em Êxodo 25, diz a Bíblia aqui, a partir do versículo 10, Deus manda Moisés construir esta arca, cuja qual nós acabamos de falar, que estava na casa de Obed-edom, e Davi decidiu trazê-la de volta para a cidade de Davi. E então Moisés, após receber essa ordem, a ordem era para que ele tomasse a madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora, ele colocasse nela argolas, e nessas argolas tivessem local para que as varas pudessem ser atravessadas, para que elas pudessem ser colocadas sobre os ombros dos levitas. A arca, ela tinha uma tampa, e sobre essa tampa haviam 2 querubins. Os 2 querubins que ficavam um de frente para o outro, cujas asas, elas quase chegavam a se tocar. A Bíblia diz que dentro dessa arca estavam guardados a arca, a tábua da lei, a vara de Arão e um pote de ouro com o maná que havia caído do céu. E esses 3 objetos, segundo a Bíblia, eles tinham uma representação. A Bíblia estava mostrando com isso que Deus, ele tinha uma aliança com o seu povo. Alguns judeus e alguns prosélitos, eles chegam a dizer que não era apenas uma representação, e sim a própria manifestação de Deus. Quem olhava para a imagem do maná tinha a certeza absoluta de que Deus é provedor e nunca haveria de faltar nada para aquele povo. Quem olhava para a vara tinha a certeza de que Deus era um Deus justo, que a justiça de Deus estaria sobre a vida daquele povo. Quem olhava para o pote com o maná sabia: Deus não vai deixar faltar. Podemos sair para o deserto. Por quê? Porque Deus está conosco. Quem olhava para as tábuas da lei sabia que Deus era um Deus de regras, de normas, que Ele é um Deus que gosta de coisas ordeiras. Então, a Bíblia nos mostra que esses querubins era onde se manifestava a glória de Deus, a presença de Deus. E por isso nós lemos na Bíblia Sagrada que Deus, Ele se manifesta entre os querubins. A maior riqueza que Israel possuía, segundo a Bíblia,
estava simbolizado pela presença de Deus e a glória de Deus que era representada por esta arca. Ninguém podia tocar nela, a não ser os levitas para transportá-la. Nós dissemos aqui ainda há pouco que ela estava na casa de Obed-edom, mas a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos nessa noite é: como essa arca foi parar na casa de Obed-edom? Aí então nós vemos aqui a Bíblia dizer, quando Israel ele entra na terra prometida, Deus estabelece um governo, e esse governo Deus vai chamar de governo teocrático. É o governo de Deus através da vida de um homem que governa através de um ministério sacerdotal. E o sacerdote, ele atuava também como um juiz. Ele não só queimava incenso, ele não só oferecia sacrifício, mas ele também era responsável por conduzir o povo, julgar as causas. E a Bíblia me diz que esse homem da atual história era Eli. Esse era o sacerdote na época em que esta arca, que representa a glória de Deus, vai ser tomada. Eli, a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos. Os seus filhos chamavam-se Ofni e Finéias. Esses meninos, segundo a Bíblia, eram meninos irreverentes, eram meninos rebeldes, eram meninos prevaricadores, meninos que se apropriavam até mesmo das ofertas que eram levadas para a casa de Deus, meninos que não tinham temor nenhum ao Senhor. A Bíblia diz que grande e má era a fama desses meninos, mas pela linhagem e pelo costume, num determinado tempo em que Israel precisava sair à guerra, eles foram quem estava na liderança dessa guerra. E quando Israel saiu para pelejar, diz a Bíblia que eles chegaram na batalha, e com eles estava a arca do Senhor. E quando a arca de Deus, ela chegava na batalha, os inimigos eles temiam e tremiam. Por quê? Porque eles tinham a consciência de que Deus estava com Israel. E quando Deus está na batalha, a batalha se torna imperdível. Eu vou repetir: quando Deus está na batalha, a batalha se torna imperdível. A Bíblia diz que nesta guerra, neste momento, 1 de Samuel, capítulo de número 4, os filhos de Eli, eles estavam à frente dessa batalha, e por incrível que pareça, dessa vez Israel não obteve vitória. Dessa vez Israel perdeu. E a pergunta é: Moisés, por que Israel perdeu se a arca estava lá? Por que Israel perdeu se a glória estava lá? Por que Israel perdeu se Deus estava presente? Eu disse ainda há pouco para os irmãos que Ofni e Finéias eram pessoas descomprometidas com Deus, prevaricadores, desobedientes, irresponsáveis com a glória de Deus e com a casa de Deus. E a resposta para a pergunta do porquê eles perderam essa batalha é: porque a glória de Deus, a presença de Deus não tem compromisso com prevaricadores, com rebeldes, com irresponsáveis, com roubadores, com gente que não tem responsabilidade com a glória. E nesse momento, algo que não poderia acontecer, acontece. Deus não ajudou Israel. Morre Ofni e Finéias. Pior do que isso, a arca é tomada pelos filisteus. Diz a Bíblia que o menino, ele sai correndo, ele volta para Siló para dar a notícia. E quando ele chega em Siló e ele se encontra com o sacerdote Eli, ele vai dar a notícia. E a notícia que ele vai dar é: Eli, os seus filhos morreram. Até aí tudo bem. Ele sente, fica impactado. Mas quando esse menino ele diz: a arca foi tomada, a Bíblia diz que o Eli,
ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Como é que é, pastor? Mas que insensibilidade desse pai com os filhos. Quando fala que os filhos morreram, não houve tamanho trauma, tamanha dor, tamanha reação. Mas quando fala da glória, aí então ele cai da cadeira ao ponto de quebrar o pescoço e morrer. Sim, sabe por quê? Porque para Eli era pior perder a arca, perder a glória, do que perder os filhos, porque ele sabia que com a glória vem outros filhos, com a glória vem tudo novo, com a glória tem restauração, com a glória tem novidade, com a glória tem resposta, com a glória tem novidade. Então ele sabia a dor que era perder a glória. Por isso ele cai. Sabe por quê, irmão? Porque quem entende a importância da glória se entristece quando ela se vai. Quem entende a importância da glória fica abatido quando a glória se vai. Israel, ele perde a batalha. Por quê? Não foi porque Deus não estava presente, foi porque quem estava à frente não tinha compromisso com a glória. Havia rebeldia, havia desobediência, havia prevaricações. Agora quando chega a notícia novamente para Eli, ele sente, ele cai, ele morre. E sabe o que acontece? Logo em seguida diz a Bíblia que a esposa de Finéias estava grávida. E também a notícia chega para ela de que o seu marido havia morrido. E pasmem os senhores, a Bíblia diz no versículo de número 19 que a esposa de Finéias estava grávida e ainda não era hora de dar à luz. Mas quando ela ouviu a notícia sobre a morte do seu marido, ela teve claramente dores de parto. Mas ela não fica tão sentida também quando ela escuta que o marido morreu. Mas quando ela escuta que a arca foi tomada, a glória foi tomada, aí então o processo de parto se acelera. Peraí, Moisés, você consegue provar isso para a gente? Vamos lá, versículo 19. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disse às mulheres para ela que estavam com ela: não temas, você deu à luz a um filho. Ela porém não respondeu e nem fez caso disso, e chamou o nome do seu filho de Icabó. Foi-se a glória. Sabe o que isso quer dizer? Essa mulher, ela estava dizendo assim, com todo respeito aqui pela família, pelos casamentos, mas ela estava dizendo assim: nem o filho ele consegue aplacar a dor de alguém que perde a glória. Então coloca o nome dele de Icabó, que significa foi a glória de Israel. Se tem uma responsabilidade que nós precisamos carregar nos nossos ombros, é a responsabilidade de nunca perder de vista a presença de Deus, a glória de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. A arca, depois de roubada, diz a Bíblia que ela vai para Asdod, lá na casa de Dagon. Depois ela vai para Ecrom, para Bet-Semen, até que ela chega em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E ali ela vai ficar por 20 anos. Eu disse o quê? Eu disse 20 anos. A Bíblia diz que Saul assume o governo, Deus muda da teocracia para a monarquia, e Saul passa durante todo o seu reinado sem a presença de Deus. Irmão, pare para pensar. O que é uma pessoa, uma família, alguém viver 20 anos sem Deus se manifestar a ele?
Ele fica 20 anos. Mas aí então a Bíblia diz que Saul morre e Davi assume o trono. E como eu acabei de dizer, a sua primeira atitude foi buscar de volta a arca, buscar de volta a glória. Parece que eu consigo ouvir. Eu fecho os meus olhos. Eu estava lendo esse texto desde o final de semana, meditando, e Deus ministrando meu coração, falando comigo. E por um momento eu consegui ouvir a oração de Davi. E se você também fechar os seus olhos e se concentrar em Deus, você vai conseguir imaginar Davi orando e dizendo: Deus, eu governo, mas eu não vivo sem a sua glória. Deus, eu não posso governar sem a sua glória. Davi assume o trono e a preocupação dele não é com a economia, não é construir casa popular, não é equilibrar a balança comercial, não é ter atitudes populosas para agradar o povo, porque ele sabia que se a glória de Deus estivesse com ele, todo o povo também estaria com ele. Então Davi diz: eu vou atrás daquilo que importa, eu vou atrás daquilo que pode marcar o meu reinado, eu vou atrás daquilo que pode marcar a minha história, a glória de Deus. Infelizmente, irmãos, hoje em dia existem pessoas que já não fazem mais conta da glória, já não convidam Deus para os seus projetos, os seus planos, para a sua casa, para a sua família, e não entende que Deus, Ele quer ser o principal dos fundamentos da nossa vida. A oração de Davi: Deus, eu não quero passar em branco. Deus, eu não quero ser apenas mais um rei que Israel teve em sua história. Deus, eu quero marcar o meu tempo, quero escrever o meu nome na história como o maior rei que Israel já teve. E agora sabe qual é a resposta de Deus a Davi? Busca a minha presença. Busca a minha presença. Interessante, por que Deus não diz assim: ô Davi, muda de país, se matricula numa universidade federal, faça um curso de administração, de economia, aprenda oratória? Não. Sabe por quê? Porque tem muita gente com curso, muita gente que estudou muito, muita gente com muita formação, mas que perdeu a glória e não chega em lugar nenhum. Tem gente que é cheio de formação e está sendo mandado por gente que não sabe falar A com B, mas que é cheio da glória e do poder de Deus. Tem muita gente que olha para determinadas pessoas e diz assim: como que essa pessoa pode mandar em mim? Como essa pessoa pode ser o meu chefe? Como que essa pessoa pode ter tanta autoridade nessa igreja, nessa empresa, nesse lugar? Sabe por quê? Porque talvez você não saiba, mas é uma pessoa que tem uma coisa, e essa coisa ela é exclusiva, é a glória de Deus, é a presença de Deus, é um carregador da arca de Deus, é alguém chamado por Deus, é um levita do Senhor, separado para o santo ministério do Senhor. Quem tem a arca tem tudo. Quem tem a arca tem a glória. Quem tem a arca tem a presença. Quem tem a arca tem Deus. Quem tem a arca tem vitória. Quem tem a arca vence a guerra. Quem tem a arca prospera. Quem tem a arca cura. Quem tem a arca anda por sobre as águas. Quem tem a água derrota leão, urso. Quem tem a glória faz coisas sobrenaturais. Tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória na esquerda, tem glória aí atrás, tem glória na direita, tem glória no altar, tem glória. Se tem glória, a coisa é diferente. Se tem glória, você vai marcar o seu tempo. Se tem glória, você vai marcar a sua história. Não se preocupe com nada, não se preocupe com mais nada. Se preocupe em manter-se na presença de Deus. Se preocupe em estar perto da glória. A Bíblia diz que Davi, ele decide buscar a arca, e diz a Bíblia que ele foi buscá-la na casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim. Davi, ele faz um carro novo e tal, constrói um carro bonito, chega lá
na casa de Abinadab, pega a arca, coloca em cima do carro e vem numa festa incrível. E no meio do caminho diz a Bíblia que esse carro de boi, ele tropeça e a arca vai cair. E quando a arca vai cair, um jovem chamado Uzá, ele estende a mão, diz a Bíblia, e toca na arca para que ela não caia. E quando ele toca na arca, diz a Bíblia que Deus, ele abre uma ruptura na história, ele mata Uzá instantaneamente. E aqui tem mais uma aplicação, sabe qual é? Tem muita gente morrendo, achando que está fazendo a coisa certa, porém da maneira errada. O errado, ele vai continuar sendo errado, quando você não entende que porque você está fazendo da maneira certa, mas na hora errada, ele está errado. Moisés, esse menino, ele fez um bem. A arca não era a glória, a arca não era a presença de Deus, então ele deveria ter deixado cair. Entenda, irmão, Deus, Ele não precisa nem de mim, nem de você, nem de Uzá para se defender, para se proteger. Ele se autoprotege, Ele se autodefende. Ele não precisa de irresponsabilidade, Ele não precisa de desobediência para justificar nada. Deus, Ele é Deus em todo o tempo. É por isso que Ele abre uma ruptura na história e Ele mata Uzá instantaneamente, ao ponto, diz a Bíblia, de Davi ficar triste com aquilo. Ele se entristece, acabou a festa. Ele chama a sua equipe e parece que eu vejo Davi dizer assim: procura um lugar para deixar essa arca, porque acabou a festa, acabou a alegria. E eles encontram a casa de Obed-edom. E diz a Bíblia Sagrada que lá ela fica 3 meses. E a notícia que chega aos ouvidos de Davi depois desses 3 meses é o texto que nós lemos, 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 e 12. Deus está abençoando tremendamente Obed-edom e a sua casa. Agora, algo me chama a atenção e eu preciso falar sobre isso com vocês, e aqui eu encerro o meu pensamento que Deus plantou em mim. Essa mesma arca, ela fica na casa de Abinadab, diz a Bíblia, 20 anos. Há 3 meses ela está na casa de Obed-edom. O interessante, pastores, é que três meses foi o suficiente para Deus arrebentar e mudar a história de Obed-edom, ao ponto da notícia chegar lá no ouvido de Davi: Davi, Obed-edom está arrebentando, ele, a sua casa estão prosperando absurdamente. Mas a pergunta que não quer calar é: se Deus fez menção a bênção e a prosperidade de 3 meses que a arca permaneceu na casa de Obed-edom, por que que ele não faz menção a essa mesma bênção na casa de Abinadab? Porque 20 anos não houve sucesso? Porque 20 anos não houve mudança, não houve transformação? E em 3 meses Deus mudou a história de Obed-edom. Existem alguns motivos aqui que eu anotei para os irmãos. Primeiro motivo do porquê a casa de Abinadab não foi abençoada. Abinadab era uma pessoa que não sabia honrar a glória que ele estava mantendo, guardando na sua casa. Tem gente que não sabe a importância da glória, a importância que você tem em ser um transportador da glória. Irmão, eu quero dizer para você que até o diabo, ele sabe a importância de um crente que tem a glória. E tem muita gente que não sabe a importância que tem em ter a glória, ser um detentor da glória, levar a glória, ter a glória na sua casa. Abinadab não sabia isso. A Bíblia mostra que certa vez
Jesus Cristo, ele vai fazer uma oração com seus discípulos, e nessa oração ele dá alguns ensinamentos. Mateus 6, 9 ao 13, Lucas 11, do 2 ao 4, Jesus ele faz a conhecida oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ele ensinando, ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí então ele diz 3 propriedades que Deus ele tem, porque teu é o poder, tua é a glória e teu é o reino. Teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Vamos lá profeticamente comigo, igreja. Teu é o reino, teu é o poder, teu é o, tua é a glória, tua é a. Pois é, esse é o problema de algumas pessoas que não respeitam, não entendem, não sabem distinguir a importância da glória. As pessoas não entendem que o reino, ele pertence a Deus. Abinadab talvez não entendeu que essa propriedade, essa atribuição era de Deus. O reino não é do homem, o reino pertence a Deus. Deus não tem império, Deus tem reino. Todas as vezes que você vê alguém dizendo assim, fulano tem um império, saiba que tem alguma injustiça, algo maligno, porque Deus não tem império, Deus tem reino. Lá em Colossenses 1,13 a Bíblia diz: Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Deus tem reino. E se Ele tem reino, Ele é o rei. E se Ele é rei, nós reinamos com Ele. Abram, ó portais, deixe entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor, é o forte, é o campeão na batalha, é aquele que nunca perdeu uma guerra. Ele é o Rei da Glória. Abinadab perdeu de vista. No império você vive de coisas visíveis e de coisas palpáveis, mas no reino não. No reino você vive pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Quando nós saímos do império, nós viemos cheios de defeitos, manias e vontades, porque lá nós vivíamos de coisas palpáveis, visíveis e concretas. Mas quando você chega no reino, você se depara com aquele que é Senhor. E o apóstolo Paulo explica isso lá em Romanos capítulo 14, 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Ah, pastor, mas peraí, eu vivo num mundo aonde nesse mundo nós precisamos trabalhar, precisamos vestir, precisamos comer. Nesse mundo nós precisamos comprar, vender, prosperar, casar. E como eu faço nesse caso, pastor? Jesus responde, ele ensina, Mateus 6,36, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino, buscai primeiro o reino, buscai primeiro o reino, porque no reino tem rei, e ele é o Rei da glória, provedor, abençoador, aquele que tem resposta para a tua vida na noite de hoje. Você precisa de algo palpável, algo visível? Precisa, eu creio. Sabe o que você precisa fazer? Busca primeiro o reino, porque no reino de Deus tem justiça. No reino de Deus as coisas são acrescentadas. O reino não é de coisas visíveis. O reino é para aqueles que não andam por vista, mas andam por fé. Abinadab, ele não tinha entendido ainda que depois do reino o poder também pertence a Deus. Jesus ensinando disse: teu é o reino, teu é o poder, teu é o poder profético, teu é o
O poder pertence a Deus. O poder é de Deus. Não te atemorize, não te preocupes. O Deus que você serve, Ele tem. Só mais uma, pastor, prova para mim que Ele tem poder. Eu provo. Salmo 62, versículo de número 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir: o poder pertence a Deus. É tão poderoso quando Ele fala, que Ele fala uma, você ouve 2, 3, 4, porque a sua voz ela ecoa de eternidade, eternidade, eternidade. Ele é Deus. O poder pertence a Deus. Abinadab, 20 anos com a arca em casa, ele não tinha identificado que a glória é de Deus. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, tua é a arca simbolizava a glória de Deus. Alguém pode perguntar: pastor, por que Abinadab não prosperou tendo a glória de Deus na sua casa? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. É simples. Eu e você precisamos entender: Deus ele te honra, Deus ele te coloca em lugares estratégicos, Deus ele te coloca em lugares altos, porém a glória é dele. Quando a cadeira de Eli, quando Eli ele cai da cadeira, por exemplo, você percebe, o texto é claro. O texto não diz a cadeira quebrou e Eli caiu, não, a cadeira continua de pé. Quem caiu foi Eli. Por quê? Porque Deus ele dá honra, ele tira honra, ele dá poder, ele tira poder, ele exalta, ele abate, ele pega o pobre do monturo e coloca para ele se assentar entre os príncipes dessa terra, porque ele é o rei, ele tem poder e dele é a glória. E quem é zeloso com a glória, sabe o que acontece? Recebe privilégios. Qual foi o privilégio de Obed-edom? Pelo menos 3. Ele com seus filhos se tornaram adoradores da casa do Senhor. Adoradores da casa do Senhor. Davi começa a estabelecer a ordem do culto, começa a distribuir funções. Quando chega em Obed-edom e os seus filhos, ele diz assim: vocês para cá. Está vendo aquele homem ali? Quem é? É Asaf. O que é que ele faz? Ele é o responsável pela adoração aqui na casa de Deus. Vocês apresentem-se a Ele, porque vocês vão fazer parte do coral celestial. Adoradores. Eu disse adoradores. São aqueles a quem Deus procura. Que mais que a família de Obed-edom recebe como bênção? Obed-edom, você vai ficar de olho aqui, ó, nos tesouros do palácio e nos tesouros da casa de Deus. Que honra eu poder tomar conta dos tesouros da casa de Deus e do palácio. Sabe por quê? Porque quem cuida da glória não vai ser negligente. Se você cuidou da glória, que é algo tão importante, de tanto valor, e você não a perdeu, não desmereceu, não deixou que ela fosse roubada, você vai cuidar muito bem das coisas do tesouro, da casa de Deus e também da casa do Senhor, do templo. Deus tem bênção para o adorador, Deus tem glória para o adorador, Deus tem glória para aquele que adora. Aonde está a arca de Deus na tua vida? Por favor, posso fazer uma oração, pastor Rodrigo? Fique de pé, por favor, por gentileza, com toda a educação do mundo. Gostaria que você fechasse os seus olhinhos. E você pudesse nesse momento fazer uma introspecção e falar para Deus: Deus, a tua glória está aqui e eu não quero ir embora sem percebê-la. Eu não quero ir embora sem me relacionar com a sua glória. Deus, houve um tempo na minha vida em que a glória ela fazia uma diferença enorme.
você que de repente se afastou, está afastado, você que desprezou a glória, você que não entendeu a importância da glória, de repente você está aqui nessa noite, quem sabe é o dia, é a hora, é a noite especial, onde você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero perder definitivamente a sua glória, eu não quero perder as minhas guerras, Senhor, eu posso ser um derrotado mesmo estando dentro da tua casa, porque estar dentro da casa de Deus não faz diferença para aquele que não respeita a glória. Entenda isso, Ófine e Finéias, eles estavam com a glória e perderam a guerra, perderam a arca, perderam a vida, o pai morreu, o filho teve um nome marcado na história como a glória se foi de Israel. Eu acredito que você não quer isso para a sua vida, então se você não quer isso para a sua vida, diga para o Senhor que há um espaço para Ele, há um espaço para a glória, há um espaço para a glória na tua casa, há um espaço para a glória na tua vida, há um espaço para a glória no teu lar, há um espaço para a glória no teu trabalho, há um espaço para a glória no teu coração, há um espaço para a glória na tua mente, há espaço, a mesa está posta e tem lugar nela, você pode se assentar. Levanta sua mão e adore. Eu me rasgo, declare isso. Por inteiro. Não é pela metade, não é pela metade. Faço tudo, é me dado todo o poder, todo o poder. E esse poder Ele transferiu a nós como igreja. Eu mergulho na minha ardente, porque eu quero a tua glória, Senhor. Eu quero a intimidade, eu quero, Senhor, a autoridade. Quando eu abrir a minha boca, será diferente. Os seus filhos, eles verão a glória de Deus na tua casa, no teu lar, na tua vida. A glória vai fazer a diferença, ela vai fazer, ela está aqui. Deus não trabalha no acaso. De glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Entra, então entra. Quem já pisou o santo dos santos? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lugar santo e santo do santo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Recebe a glória. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória te seja. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a glória. Eu não tenho posição, mas eu tenho a glória. Eu não tenho uma família, mas eu tenho a glória. Eu não tenho trabalho, mas eu tenho a glória. Eu não tenho estudo, mas eu tenho a glória. Eu não tenho formação, mas eu tenho a glória. Ninguém me compreende. As pessoas não sabem porquê, mas você tem a glória e Ele te escolheu. Que venha a glória, mas tu és santo, 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 Receba a glória. santo, E estamos encerrando mais um programa, Uma Nova Dimensão. E eu quero que você desfrute da alegria que eu estou sentindo, é claro. Porque se eu não levar para você a alegria,
como que vai ser esse programa, não é verdade? A equipe está feliz, todo mundo sorridente hoje aqui. Sabe por quê? Porque o programa está uma delícia no dia de hoje. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e eu vou orar por vocês agora. Eu quero que você feche os seus olhos, curve a tua cabeça e eu vou pedir a bênção de Deus para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, chegamos diante do teu trono para abençoar aqueles que nos assistem. Inicia, Senhor, a oração desse dia, pedindo a tua bênção para esse país tão lindo, para o Brasil, que a nossa nação venha desfrutar de paz, de alegria, de felicidade. Também, Senhor, abençoa os encarcerados que estão me assistindo no dia de hoje e que precisam de uma bênção para ter paz e estar libertos daqui a pouco. Em nome de Jesus, eu quero ordenar a bênção para os enfermos, que aquele que está doente no hospital, na sua casa, receba a bênção da cura agora, em nome de Jesus, porque Ele é o Senhor que cura. Quero pedir a tua bênção ainda para cada família. Quero pedir a tua bênção para cada um que está junto de nós, clamando por a solução de problemas. Quantos problemas existem? E eu tenho certeza que o Senhor é o Senhor que dá soluções. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um para a glória de Deus o Pai. Amém.